É um processo diário de buscar dia e noite, na alegria e na tristeza, no sucesso e no fracasso, compreendido e incompreendido. Como diz o apóstolo, já não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. E por isso a verdadeira fé, querida Rosália, tem o apaixonamento por Deus, mas tem a radicalidade de compromisso social. Não tem fé aquele que reza de manhã, tarde e noite e não faz nada pelo irmão. Não Isso tem é uma fé tempo de sem visita, obras, né? não promove, não ajuda, não partilha, não sente a dor humana, nunca faz nada, nenhum trabalho, não é catequista, não anuncia. Me desculpe. Não chora com os Não que chora, choram, não se alegra com os que se alegram, né? não busca levar esse mundo, não questiona o erro, não defende a vida, vê esse erro no Brasil, vê essa disseminação. Ai, no Brasil nós somos 102 milhões a mais de católicos e vemos as novelas, vemos tudo e ninguém reage, ninguém diz não. Pois é. E diz, todo dia eu vou à missa, eu rezo. Desculpe. Mas o mundão tá aí, né? Rolando, Isso né? não é a vivência da verdadeira fé. A verdadeira fé tem o martírio, tem o testemunho, tem o anúncio, tem o questionamento. E tem a renúncia. E tem a renúncia, e tem a entrega na mão de Deus. Opa! Então dizer que eu tenho fé, nós buscamos Compromete, né, padre? ter fé. A verdadeira fé nos identifica com Jesus. E Jesus não é alguém passivo. Jesus é alguém que se entregou na mão de Deus sem parte, como Nossa Senhora. Eis aqui a serva. Eu ia Mas dizer é de alguém Nossa comprometido Senhora. com o destino humano que não aceita, enquanto nesse mundo tiver uma pessoa passando necessidade. Se eu tenho fé, eu ainda sou devedor. Opa! Eu vou em busca dessa pessoa. Não podemos fazer tudo, mas isto é ter fé. Eu não me esqueço de uma palavra bendita e feliz do nosso querido Papa João Paulo II, que cativou o mundo. Quando ele celebrou a mudança do milênio nos anos 2000... Aliás, aquele tempo foi fantástico. Foi maravilhoso, aqueles 3 anos de preparação. E olha, né? como é que ele preparou o Concílio Vaticano II, a mudança do milênio. Vamos descobrir quem é Deus, Pai. 1 ano para cada um, né? Vamos descobrir a pessoa de Jesus. E o Espírito Vamos Santo. vivenciar o Espírito Santo para nos transformar para o 3º milênio. Olha como é que a igreja se preparou. Essa é a didática de Jesus, né? Didática de Jesus. Depois eu vou tentar dizer, eu creio em Jesus. O que significa, tá bom? Mas antes ainda um pouquinho. O Papa João Paulo II, ele disse essa frase que eu gostaria de partilhar com você agora. E esse é o momento do nosso querido Francisco, os seus gestos. Agora são as obras, né? Ter fé, ele falando para os padres e os bispos, é ter coração de pastor, sentir o cheiro das ovelhas, comprometido com o destino na mão. Porque está cheio de padres sem fé, rezador de missa. E que não se achega ao povo, né? Então a verdadeira fé, ela nos leva radicalmente para o Pai e nos compromete com a sociedade humana, as injustiças humanas, e nos faz corresponsáveis com Jesus em tornar esse mundo mais justo, mais digno, mais verdadeiro. Então, essa fé é exigente, então não é fácil dizer eu tenho fé. E o João Paulo II disse isso. Vamos gravar? A frase, a padre. frase. Senão, Fala porque, senão olha, a gente para. Vamos Depois até parar fazer um pouquinho intervalo. aqui. Olha, a frase dele. Padre, espera. Para agora que você estiver fazendo. Escuta, porque esse é o fruto do nosso programa de hoje. Não é, padre? É. O João Paulo II, esse homem que apaixonou o mundo, ele disse assim: se os cristãos do 3º milênio quiserem dizer que têm fé, que acreditam em Deus e que querem levar Deus ao mundo e Jesus, não basta ir para a missa, não basta rezarem muito. Opa! Não é que isso não é importante, é muito importante. É uma parte. É uma parte. Para que os cristãos do 3º milênio revelem Jesus, apaixonem Jesus e mostrem Jesus ao mundo, deverão
ao acreditar nas verdades da fé, ao seguirem Jesus, deverão dar um espetáculo vivo de amor e de solidariedade com os mais feridos da terra. Opa! A prática. A prática. Vamos pegar os Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. E entre ele e os discípulos estavam assíduos no seguimento da pessoa de Jesus, assíduos na Eucaristia, assíduos na doutrina dos apóstolos, assíduos nas orações. E não havia entre eles nenhum necessitado. Havia partilha. Os que possuíam bens, não só materiais, bem de tempo, bem de inteligência, bem de ciência. A própria fé, a né? própria fé. Distribuíam para aqueles que não possuíam, e entre eles tudo era comum. Isto é ter fé, viver fé, dizer, eu acredito em Deus e eu acredito em Jesus. Padre Evaristo, ter fé, então, em uma frase, é ir ao encontro. Ir ao encontro de Deus e dos irmãos. Dizem os pensadores que a verdadeira fé tem 4 dimensões. Em primeiro lugar, um grande esforço com a graça de Deus para termos uma vida sadia. Se eu tenho fé, eu não profano minha vida. Eu não aceito a mentira dentro de mim. Eu busco a coerência. Já retira tudo isso, Eu né? quero ser imagem. Então a verdadeira fé corrige os meus limites e me faz progressivamente Deus. Um ponto. Em segundo lugar, para ter fé é ir na direção do outro. Ir ao encontro sempre. Descobrir o encontro do outro. Para amá-lo onde ele se encontra, como fez Deus sempre, e ajudá-lo a ser mais de Deus, mais pessoa, mais vida, dimensionando para a eternidade e não só para as coisas. Então é amar a todos sem distinção de cor, de classe e de vida. E, ao mesmo tempo, ter fé é saber que os bens todinho do mundo não são fim, são simples meios para ir para o bem. Na hora que os bens da terra me prejudicam e que eu os tenho e são desnecessários, eles já pertencem ao bem de todos. E já passa do Já limite, passa. né? Então isso é ter fé, saber que os bens. Mas para que eu me sanifique, me unifique, para que eu veja todo como irmãos, para que eu saiba partilhar todos os bens do mundo, o bem da inteligência, da vida e materiais, é impossível sem a presença de Deus, a graça de Deus, as luzes do Espírito Santo. Jamais o ser humano chegará a isso se Deus não o transformar. Então a fé, em última análise, é dom, é amor, é gratuidade de Deus que nos faz semelhante a Ele. Então, vem a frase da revista vem confirmar tudo isso. Veja só. O crer em Deus deve perpassar todo o nosso ser e toda a nossa vontade de ter uma fé fundamentada na palavra de Deus e na Eucaristia. Tudo que foi falado aqui vem endossado agora por essa frase e a gente, a partir desse ir ao encontro, vai ao encontro da Eucaristia também, né? Escute, a Eucaristia é a partilha extrema de Deus em Jesus por nós. É o ápice do encontro de Deus com a humanidade. Ela é o sacramento da fé. Nós dizemos, após a consagração do corpo e do sangue, eis o mistério da fé. E é um mistério mesmo, permanece. Agora, muito bem, a Eucaristia é a presença de Jesus. Mas a Eucaristia não é só Deus que se comunica, é Deus que nos ensina a ser. A Eucaristia é precedida pelo mandamento, amai-vos como eu vos amei. Como Jesus amou, isso é ter fé. É partilhar o corpo e o sangue, partilhar a vida com Deus e com os irmãos. Opa! Receber a Eucaristia e não receber a necessidade dos homens e a dor da humanidade e se comprometer não é comungar. Se tu tiveres alguma coisa contra teu irmão, antes de receber a Eucaristia, vá ao encontro do teu irmão e depois me recebe.
Isto é ter fé. Padre, tem uma pergunta aqui que veio da cidade de Campinas. O Antônio César Fontolan, aliás, é um assíduo telespectador do nosso programa. Um abraço pela sua participação. A fé é diferente da crença? Sim. A crença é uma atitude que eu espero, acredito, é um instinto religioso. A fé é um compromisso para se deixar transformar por Deus, sem compreender, oferecendo tudo a Deus e deixar que Deus me trabalhe não como eu quero, mas como Deus quer. Isto é diferente. A crença eu acredito, mas eu quero um Deus de acordo quase como eu desejo. E a fé é eu viver uma vida como Deus a quer e como Jesus a propõe. A fé é viver o projeto de Deus, né? É viver na prática o projeto de Deus. E um pouco mais, é ser, buscar ter o ser de Deus e o ser de Jesus. Por isso nós nunca teremos a fé em plenitude. A buscaremos através do tempo. Mas a gente vai conquistando, né? Ah, com a graça de Deus. E Deus a dá. A dá mesmo. Deus é amor e se apaixona, e na medida que a gente se aproxima dele, ele nos transforma. Então, agora nós vamos para um pequeno intervalo. Que pena, né? A gente ficaria horas escutando e conversando e assim sanando as nossas dúvidas. Você tem a última chance agora para ligar, para participar do sorteio. Você tem que dizer: eu creio em Deus, no telefone ou por e-mail. E você pode escrever agora do seu e-mail, nesse intervalo, ou mandar fazer o seu telefonema, né? Você tem os números aí, o e-mail também. Padre Evaristo e eu estamos esperando, tem muita gente, ó. Isso aqui é tudo por telefone, que eu já estou acrescentando aqui a urna do telefone e aqui dos e-mails, que eu estou colocando aqui também, tá? Esse telefone, e a gente está aguardando a sua participação. Então, é o livro e o CD, são 2 kits. E também nós temos para os sócios que estão participando da campanha Eu Creio em Deus, as 3 velas pascais. Tem 2 aí, mas hoje são 3, tá? Semana passada eu prometi que iam ser 3 e a gente que vive na verdade tem que cumprir a verdade, né? Então a gente vai para o intervalo e já volta com a sua participação. Até já! A aparição de Jesus a Tomé. Saiba mais na conversa do repórter NT com o discípulo João, no texto de Vicente Abreu, páginas 20 e 21 de sua revista Brasil Cristão.